boa noite, boa tarde, pessoal. Eu hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre os aprendizados que a gente pode tirar do filme Clique, né? É um filme que ele é tido como se fosse uma comédia romântica, mas ao mesmo tempo é um filme que traz muita coisa, muito ensinamento pra gente, né? Muita coisa interessante com relação ao nosso relacionamento familiar, né, nossos amigos. Na verdade, ele traz uma grande reflexão sobre todos os pilares que a gente tem na nossa vida, né? E aqui eu quero conversar com vocês um pouco tanto sobre os aprendizados do filme, como também sobre como vocês identificar o que é valor para vocês, né? Quais são os valores que vocês têm, para que vocês, em cima disso, vocês definam as metas e os objetivos que vocês têm para a vida de vocês em cima desses valores. Então, como eu falei, o filme, ele é uma comédia romântica e ele já começa logo na primeira cena, trazendo todos os dramas. Obrigada, Paula. Obrigada, Murilo. Ele vem trazendo todos os dramas que vão ser discutidos no filme, né? Logo na primeira cena, ele mostra um pai de família, que é casado, tem 2 filhos, e ele tem uma péssima alimentação, né? Ele é uma pessoa que se alimenta muito de doces e fast food, né? Vive doente, né, por causa justamente dessa má alimentação, desenvolve um vício em xaropes e, além disso, ele está refletindo na educação dos filhos, porque o filho mais velho acaba adotando os mesmos trejeitos do pai, a forma de se alimentar, de comer mal, de se comunicar com as pessoas. Outra coisa também é que é muito forte, que se mostra que ele tem pouco tempo para a família, né? Ele não tem muito tempo para os filhos, né? Quando ele começou a construção de uma casa na árvore e não terminou essa casa na árvore para que os filhos tivessem um local para brincar e se relacionar com ele também, né? Com isso também afeta o relacionamento da esposa, onde ele precisa, às vezes, ela desmarcar programações familiares, ou então ela vai só, né? Para que os filhos não fiquem também sem esse momento deles. E também mostra uma disputa por ego no relacionamento com vizinhos. Então mostra que ele tem uma má relação de amizade com as pessoas. E para fechar, que ele vê o quê? Que ele foca muito na questão profissional. Ele é uma pessoa muito voltada para o lado profissional. Ele está buscando o tempo todo uma oportunidade de virar sócio da empresa onde ele trabalha, o escritório de arquitetura. Então, basicamente, o enredo do filme é esse, né? Ele dedica muito tempo ao trabalho, mas com o objetivo de o quê? Prover o melhor para a família. Então, a gente percebe o quê? Que um valor que ele tem muito forte é esse valor família, né? Tudo que ele faz pensando no melhor para os filhos, no melhor para a esposa. Então, a gente percebe que é isso muito nele. Tudo que ele fala, minha família vai gostar, né? Então, enfim. Em um dado momento do filme, o que acontece, né? Ele precisa de um controle remoto, porque na casa dele ele não consegue se organizar, não sabe qual é o controle da televisão, não sabe qual é o controle do portão, qual é o controle que liga o som, enfim. Ele resolve ir na loja e comprar um controle universal, por sugestão do filho. E aqui eu escrevi exatamente a frase que ele chega na loja e pede ao rapaz aparece um personagem chamado Morte, né? E ele diz bem assim: eu quero um controle remoto que faça tudo por mim, que torne a minha vida mais fácil e menos complicada. Percebam que ele fez uma descrição, não foi de um controle remoto onde ele vai poder operacionalizar os equipamentos eletrônicos da casa dele. Ele descreveu a vida dele, né? Ele queria alguma coisa que descomplicasse a vida dele, porque ele estava achando muito complicado conciliar vida profissional, vida familiar, vida social, né? E ser pleno, né? Então, assim, ele achando que sempre trabalhando, botando as coisas dentro de casa, ele estaria fazendo o melhor pela família dele. E não deixa de ser também, né? Então, o que é que o Morte diz para ele? Vou lhe dar algo que vai mudar a sua vida, né? Quem não quer alguma coisa na sua vida, quando alguém diz, não, vou lhe passar algo agora que vai mudar a sua vida. Na mesma hora a gente se empolga, a gente se procura ver o que é, porque todo mundo tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar. Não quero dizer que todo mundo tem problemas, né? Porque, como eu já falei aqui outras vezes, não é o foco do coaching, não é que você tenha um problema, mas que você tem um desejo de mudança, um desejo de alcançar algo a mais, né? Então, o que é que acontece? Ele sai todo empolgado com aquele controle remoto e vai para casa dele.
A única recomendação que o Morty dá para ele é: esse é um produto sem devolução. Ou seja, ele pegou aquele produto, ele não pagou nada, foi um produto que ele ganhou de graça e levou para casa dele, né? E nisso ele começa a perceber que com o cachorro ele consegue avançar, baixar o volume do latido, e ele começa a perceber que ele consegue pular etapas da vida dele, né? Agora eu vou dar uma pausa com relação ao filme e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que são princípios, né? Princípios e valores que a gente tem, que a gente carrega com a gente. Princípios é tudo aquilo que é geral, pode ser assim, como se fosse a Constituição de um país, o estatuto de uma empresa, né? Então, aquilo ali está escrito quais são os princípios, né? Daquele ambiente. Como você também vai criar os seus princípios, o que é verdadeiro para você, né? Existem os que são universais, mas tem aquelas coisas que você acrescenta, né? A gente está inserido em uma sociedade e a gente precisa respeitar também isso. Então, o princípio é tudo aquilo que é importante para você. E valor também. Então, qual é o que a gente precisa saber? Primeiro, eu tenho que identificar quais são os meus valores. Né? Quais são os meus valores? Meus valores é família, meu valor é dinheiro, meu valor é o meu social, é o meu profissional. O que é valor para mim? E em cima disso, a gente vai trabalhar metas e objetivos em cima desses valores. Então, como é que eu posso fazer, gente, para descobrir quais são os meus valores? Né? É você parar e pensar. Quais são os momentos em que você tem mais paz, mais regozijo? Quando você pensa nos momentos mais marcantes da sua vida. É aí onde estão os seus valores. Se quando você para e pensa, os momentos mais marcantes da minha vida é quando eu estou numa atividade com meu filho, seja fazendo uma tarefa escolar, seja brincando com ele na casa dele. Então, aí está um valor. Você tem um valor forte, que é família. Né? Ou então, um momento marcante para mim foi minha formatura. Quando eu consegui meu diploma, quando eu conquistei aquela minha certificação, você tem um valor muito forte aí, a sua questão de crescimento pessoal. Tem muito forte, obrigada pessoal. Boa tarde a todos que estão chegando agora. Então, você tem forte esse valor do intelectual, de investir no seu pessoal também. Então, assim, aí é onde você vai identificar quais são os seus valores. Depois de você identificar quais são os seus valores, o que é que eu vou fazer? Minhas metas e os meus objetivos estão de acordo com o que eu tenho de valor para mim? Porque se eu tenho um valor muito forte, que é estar com meu filho em casa, eu ter tempo para me dedicar à minha família, seja você homem ou seja você mulher, então eu preciso alinhar as minhas metas e meus objetivos de uma forma que eu alcance esse objetivo de também estar com eles. Né? Não adianta eu correr atrás de metas e objetivos que vai me afastar da minha família, que foi o que a gente conseguiu ver no filme. Me coloca aí nos comentários quem já conhece o filme, quem já assistiu, só para poder saber como é que vocês estão com relação ao assunto aqui. Né? O filme é o filme Clique, né? Um filme muito bom. Eu particularmente gosto muito dos filmes desse ator. Né? Ele faz muita comédia, mas são sempre filmes que trazem muita reflexão pra gente. Né? Então, o que é que acontece? O ator principal, ele tem um valor muito, justamente, Leane, os valores eles precisam estar congruentes, que é o que eu falei agora no começo, logo agora. Congruentes é o quê? Você ter seus valores ligados com suas metas e seus objetivos. Né? E o que a gente vinha muito forte no ator principal, ele corria muito atrás da vida profissional dele, ele queria se tornar sócio daquele escritório de arquitetura. Só que com isso ele estava deixando para trás a família. E ele descobriu com esse controle remoto que chegou nas mãos dele como algo que ia mudar a vida dele. E realmente mudou a vida dele, ele conquistou muita coisa. Mas para isso, o que foi que ele fez? Todas as vezes que ele tinha que ter um momento com a esposa, né? Todo mundo que é casado, vocês precisam ter esse momento com seu esposo, com a sua esposa, um momento a dois, seja no sexo, seja um momento de um jantar a dois, um passeio, uma ida ao cinema, ou assistir um filme em casa. O que é que ele fazia? Ele apertava o botão do passo-tempo. Então, ele passava direto naquela experiência. Os filhos começavam a fazer birra dentro de casa. Ele não queria se estressar, porque ele tinha um projeto grande para terminar, porque ele queria ser, lembre sempre, um sócio de uma grande empresa de arquitetura. Então, o que ele fazia? Apertava o play e botava o tempo para andar também, né? E com isso ele perdeu almoços em família,
ele perdeu formatura dos filhos, ele perdeu a esposa, gente. Durante o filme a gente percebe o quê? Que ele vai passando, chega uma hora que ele perde a paciência e diz assim, eu quero passar o tempo para alcançar que eu já seja sócio da empresa. Com isso, passou-se muito tempo e ele perdeu o convívio com a família, perdeu o convívio com o pai, com a mãe, com os filhos. Então, ele perdeu os momentos mais importantes da vida dele, que eram os momentos com a família, né? E várias cenas vão mostrando isso, né? Além disso, né, dele ter colocado, por mais que na cabeça dele, ele estava pensando sempre o quê? Não, eu estou fazendo o melhor para minha família. Eu estou buscando o melhor para ela, porque realmente a gente, enquanto ser humano, a gente cresceu dessa forma, né? Achando que o melhor para minha família é eu botar comida dentro de casa, é ele estar na melhor escola, é ele estar no melhor cursinho, é ele poder estar praticando os esportes que ele gosta, mas será que é só isso que os nossos filhos querem da gente? Né? Será que é só isso que os nossos companheiros querem da gente? Né? Será que não está faltando aquele momento de você sentar, conversar, de você brincar de carrinho com seu filho, de brincar de boneca com a sua filha, né? Eu vejo muitas fotos de pais que tá lá sentado e a filha tá brincando com ele, pintando, transforma ele na Barbie, pintando ele. Então, são momentos que são marcantes e importantes para a formação da criança, né? A gente sabe que a criança é formada, até os seus 12 anos, é formada a personalidade dela. E isso é influência dos pais, né? Então, até aí, a criança, ela é responsabilidade dos pais. Nós sabemos que nós temos alta responsabilidade sobre as nossas vidas, né? Onde a gente sabe que tudo que acontece com a gente foi por ação ou omissão nossa, né? A gente se permitiu estar naquela situação. Então, você tem que começar a pensar e analisar o que é que você está vivendo dentro desse pilar, né? Família. A gente percebeu que ele perdeu, né? A esposa deixou ele porque ele é um marido ausente. Os filhos começaram a viver a vida deles, né? Ele perdeu o relacionamento com o pai e com a mãe, né? Então, assim, a gente viu o quanto ele perdeu de convívio com os seus. Por mais, como eu repito, ele tinha forte esse valor, mas ele não estava trabalhando de forma congruente para que esse valor realmente estivesse sendo fortalecido, né? E outro fator é a questão da saúde. No decorrer do filme, vai mostrando muito o quê? Que ele tomava muito xarope. Era tanto xarope que ele nem botava no copinho. Ele já virava o vidro de xarope na boca dele, porque era para ele ficar bom logo. E, justo, as expectativas devem estar sempre alinhadas com os seus objetivos e valores. Então, o que acontece? Chega um momento do filme que ele até para a doença, ele quis passar. Ele disse, eu quero passar logo esse resfriado para eu já estar bom. Então ele passa e realmente ele fica bom, ele não acaba pulando etapas, né? E só que ele não pensa no principal, né? Ele estava doente por quê? Ele era um consumidor forte de doces, fast food, não praticava atividade física, né? A vida dele era comer besteira, porcaria e trabalhar. Então tudo que era relacionado a que não fosse ao trabalho, ele pulava, né? Então vê o quê? Um desleixo que ele estava tendo com o cuidado da saúde dele, né? E no final, né? Eu não vou contar o final do filme, porque se alguém não assistiu, tem a oportunidade de assistir, mostra o que o que acontece com ele. Ele começa a desenvolver algumas doenças, né? Vai para um hospital em um momento marcante da vida da filha dele, enfim, né? Ele não tinha preocupação com o pilar da saúde dele, né? E sabendo que o nosso corpo, ele é uma máquina e ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A gente precisa se cuidar. E como é que eu vou me cuidar? Procurando um profissional de saúde, fazendo meus check-ups, fazendo meus acompanhamentos médicos normais, procurar uma atividade física. E quando eu falo em atividade física, é uma atividade física que você tenha prazer de fazer. Pode ser uma yoga, pode ser um pilates, pode ser uma corrida, academia, crossfit. A gente tem infinidades de opções para se fazer, né? Mas eu repito sempre, né? Que sempre quando é alguma coisa relacionada à saúde, atividade física e alimentação, que é muito importante, né? O que a gente se alimenta, procurar sempre um profissional para estar lhe orientando, né? Saúde e médico, de acordo com a especialidade que vocês estejam necessitando, né? E na área de atividade física tem os personagens, professores de educação física, alimentação, nutricionista. Mas percebam, isso afetou
muito bem do trabalho dele, no dia a dia do trabalho dele, essa questão da saúde, porque ele adoecia, então ele não tinha tempo para cuidar da família. Então, nem para vivenciar um momento de doença, ele não queria, ele passou. Tudo bem, ninguém quer ficar doente, ninguém realmente quer passar pelo processo de enfermidade, né? Mas o que eu quero focar, obrigada, meninas, o que é que eu quero colocar aqui é o quê? É a importância da gente vivenciar os processos das nossas vidas, né? E a gente ter o cuidado de quando a gente está querendo pular etapas, de quando a gente, em vez de subir a escada, a gente quer pegar um elevador e subir direto, né? A gente perde de crescimento, perde de convívio, perde de experiência, perde de muita coisa que você deixa para trás, né? Outro fator assim muito forte também no filme era a relação de disputa que o personagem principal, o Adams, tinha com os vizinhos. Ele tinha um sentimento de certa inveja e disputava com a criança, que se pelo filme ali dá para perceber que a criança tinha no máximo uns 12 anos de idade, então ele tinha discussões infantis, né? Adolescentes com a criança de 12 anos, onde disputa quem tem o brinquedo melhor, enfim. Mostra que ele tinha dificuldades de relacionamento com as pessoas, né? Inclusive, uma cena com a esposa e uma amiga, ele trata ela mal, esfrega na cara dela os problemas dela. Ele era uma pessoa emocionalmente deficiente, ela tinha um problema de autoestima muito baixa e isso afetou muito ela, né? Então, assim, mostra que ele não sabia se relacionar com as pessoas, ele não tinha amigos, né? Ele não conseguiu desenvolver esse pilar social, que a gente sabe que é muito importante quando a gente tem uma pessoa que a gente possa contar, uma pessoa que a gente possa confiar, que a gente possa conversar, né? Uma pessoa que possa a gente também se colocar à disposição de ouvir, né? E faz falta, né? A gente não é uma ilha, né? Onde a gente vive só, né? A gente não pode achar que a gente se basta, né? Eu tenho uma colega que tá até aqui na live, que é a Sâmia, ela usa muito essa frase. As pessoas se bastam, né? Então não é por aí, né? É importante, cada área da nossa vida é importante e cada área da nossa vida precisa de atenção. E a gente precisa estar com esses cuidados também com as nossas amizades, né? E fé, gente. A gente percebeu durante todo o momento, né, do filme que ele não tinha preocupação com isso, né? Só nos momentos onde ele tinha muita dificuldade é que ele lembrava que ele tinha um Deus que ele poderia recorrer. Só que assim, quando eu falo Deus, gente, assim, eu tenho uma formação religiosa cristã, eu sou evangélica, mas você que é católico, independente do seu credo religioso, como é que é essa sua relação? Né? Você só lembra de Deus quando você está com uma dificuldade? Ou você tem o hábito de orar, você tem o hábito de conversar com Ele, você tem o hábito de estar buscando Ele, de estar congregando, de estar cuidando desse seu pilar, estudando sobre isso, né? Porque a gente sabe que é importante quando a gente trabalha isso. Até existem estudos, né, que diz que quando a pessoa tem fé, ela consegue até passar por processos de enfermidades de uma forma melhor, porque ela tem fé. Então, ela desenvolve aquela crença de que vai crescer, de que vai se curar, que vai passar por aquele momento. Então, isso é importante também dentro do processo da gente, das nossas vidas, né? E o foco principal dele era o quê? O crescimento profissional. Ele conseguiu? Ele conseguiu, gente. Ele conseguiu, ele cresceu, ele virou sócio do escritório de arquitetura que ele tanto queria, né? Conseguiu entregar um projeto muito bom para um grupo de orientais que estavam procurando um projeto para eles. E o que acontece? Só que quando ele foi se dar conta, como ele fez pulando etapas, quando ele chegou lá, ele estava sozinho. Ele não tinha mais esposa, ele não tinha mais filhos, ele não tinha os pais, não tinha mais com ele, né? Tem uma cena do filme, inclusive, que o pai vai visitar ele no escritório e ele não se dá nem o luxo de olhar para o pai. Ele só assina um cheque, entrega o dinheiro ao pai e manda o pai embora, né? Então, quando ele chega no auge, no topo, o que acontece? Ele tá só. Ele não tem ninguém para dar apoio a ele. Ele não tem ninguém para tá lá festejando com ele as glórias dele. Ele ficou bem financeiramente, né? Cresceu na profissão dele, mas aquele pilar que logo no início do filme, quando a esposa começa a questionar com ele,
Como é que vai ser quando depois você terminar esse seu projeto? A gente vai ter tempo pra gente? Ele começa a dizer, quando eu conseguir ser sócio dessa empresa, eu vou estar rico, eu vou ter dinheiro para ter pessoas para estar cuidando das coisas dentro de casa, vou ter tempo para você, vou ter tempo para meus filhos. Só que o que é que acontece? Né? Que o coaching integral sistêmico trabalha, né? É uma metodologia que foi criada pelo Paulo Vieira e que é o que eu estou trabalhando hoje. O que é que ele trabalha? Que nós somos sistêmicos. Eu não posso viver só o meu profissional. Eu não posso viver só o meu social, ou só minha saúde, o meu familiar. Eu tenho que viver o todo, né? Então eu tenho que buscar com que tudo na minha vida funcione. E com o que é funcionar? Eu preciso dizer que minha vida profissional está ok, minha vida financeira também esteja ok, mas eu preciso também dizer que eu tenho uma relação familiar boa, saudável. Eu preciso dizer que eu tenho amigos que eu possa contar e que eles possam contar comigo também, né? Eu preciso ter uma saúde boa. Do que adianta eu crescer profissionalmente, ter muito dinheiro, mas eu não tenho saúde? Eu não vou gozar aquilo que eu conquistei. Eu não vou poder vivenciar tudo aquilo que eu sonhei, né? E entrando nessa questão de sonhos, no começo do filme, quando o personagem principal começa a falar, ele dizendo tudo que ele gostaria, de que os filhos iam ter isso e aquilo, ele começa ali falar o ideal de vida extraordinária dele. E o que é o ideal de vida extraordinária? É aquilo que você sonhou para você. O que foi que você sonhou para você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com seus filhos? Quais são as conquistas que você quer ter? Então ele idealizou tudo aquilo e realmente estava lindo, né? No papel ali ele falando, estava lindo, estava show de bola. Só que o que foi que faltou? Faltou ele alinhar os valores dele, faltou ele alinhar os princípios dele. Então o que foi que ele fez? Ele passou feito trator por cima de tudo e foi para o final, né? Ele não quis escalar a montanha, na verdade. Ele queria chegar no topo. Mas ele não queria escalar, ele só queria chegar no topo. Só que para a gente chegar no topo, a gente precisa escalar a montanha, né? Então são etapas que a gente precisa vencer, são etapas que a gente precisa ir desenvolvendo, que vão ajudar a gente na nossa formação. Vai ajudar a gente para que outros desafios maiores a gente conquiste, desafios maiores a gente vença também, né? E o trabalho do coaching é muito isso, que você cresça, mas que venha tudo junto. Eu não quero crescer e deixar minha família para trás. Eu não quero crescer e deixar os meus valores e os meus princípios para trás, né? Então, o que é que a gente precisa ver? O que eu estou fazendo hoje na minha vida está indo de encontro com o que eu acredito ou está indo junto com o que eu acredito, com o que eu tenho valor? E como é que eu vou fazer isso, gente? Um exercíciozinho simples que vocês podem fazer. Coloque num papel todos os seus sonhos, tudo que você quer conquistar, tudo que você tem objetivo na sua vida, né? E quando eu falo é tudo, seja na sua área profissional, na sua área familiar, o que é que você quer conquistar? E depois que você colocar tudo isso no papel, você alinha o que eu estou fazendo de acordo com as minhas atitudes. Tá indo ok? Tá indo tudo realmente andando junto? Ou eu coloquei lá no meu pilar, nos meus objetivos, alguma meta que eu quero, onde não está condizente com o que eu tenho de valor, né? Porque o que acontece? Eu tenho um valor de que eu quero ir morar fora. Vamos supor, eu quero estudar, porque eu quero desenvolver minha carreira, porque eu quero trabalhar fora. E quando eu digo fora do estado, fora do país. Mas eu sou casada. Meu esposo também quer isso? Eu tenho casamento, tenho minha relação conjugal como um valor importante para mim, eu tenho família como importante para mim, então eu tenho que pensar, esse objetivo eu posso trabalhar sozinha, eu preciso também alinhar com as pessoas que estão comigo, né? Se isso é importante, né? Então, assim, você precisa ter claro o que é que você quer para você e claro também quais são os seus princípios e os seus valores, para que você não trabalhe de uma forma onde você esteja se sabotando, gente. Como é que a gente sabe que está se sabotando? Quando a gente está fazendo alguma atividade onde a gente não se sinta confortável. E a gente vê muito isso no filme.
quando em um dado momento o chefe dele chega e diz assim, olha, esse final de semana a gente precisa trabalhar para desenvolver um projeto. Só que ele já tinha marcado com a família, que era um feriado, eles iam fazer um piquenique. E ele fala pro chefe isso. Aí o chefe, não tem problema, eu chamo outra pessoa para fazer o projeto comigo. O que ele faz? Mesmo de forma desconfortável, a gente via ali que ele não queria fazer aquilo. Ele abriu mão de um momento com a família, que eu repito, era algo importante para ele, para que ele tivesse o foco no trabalho dele. Gente, eu não estou colocando aqui em momento algum que a gente não deva ter foco no nosso trabalho. Precisamos e devemos ter foco no nosso trabalho, sim. Mas a gente precisa entender que a vida não é só trabalho, né? A gente precisa entender que a gente precisa determinar momentos da nossa vida para vivenciar as outras áreas da nossa vida, né? Eu tenho dedicado o meu tempo para minha família, né? Eu tenho dedicado o meu tempo para as minhas outras atividades. Pra você ter noção, chega um momento do filme que o personagem principal, ele pulou tanto que nem ele controlava mais a vida dele. Chegava um momento que ele dizia assim, ele queria vivenciar aquele momento, mas o que acontece? O controle entendeu que ele não queria viver momentos bons. O controle entendeu que ele não queria viver os momentos de discussão com a esposa ou com os filhos. Então, toda vez que surgia um momento bom, de felicidade, um momento de interação com a família, um momento de interação com algum amigo, automaticamente o controle pulava para a próxima cena, que é como ele chamava, mudava de cena. E isso acabou frustrando ele, ao ponto que ele chega, olha para ele mesmo e diz, não era essa vida que eu queria, não era essa vida que eu quero para mim. E quantas vezes a gente já parou e já pensou em alguma coisa que a gente está fazendo, em alguma coisa que a gente está desenvolvendo, a gente olha e diz assim, não era essa vida que eu queria para mim, não era isso que eu queria para mim. Mas aí o que é que eu preciso parar e pensar? O que me levou até aqui? Né? O que foi que eu fiz ou não fiz para que eu chegasse até aqui? É isso que a gente precisa entender. Né? Entender, a gente precisa desenvolver o nosso estado de consciência. O que é estado de consciência? Algo que a gente conversa muito aqui com vocês. É eu saber onde eu estou. Bom, onde eu cheguei até aqui. Eu estou satisfeita até onde eu cheguei. Tudo que eu tenho ao meu redor tá do jeito que eu queria que estivesse? Era isso que eu queria para mim? Ou não? Na verdade, eu trabalhei meus sonhos, minhas metas, meus objetivos de uma forma que não me levou para onde eu queria ir. Só que quem levou você até onde você chegou foi você. A gente não pode aqui colocar a culpa dentro do contexto do filme do chefe dele, de forma alguma. O chefe dele não tem culpa com o que ele vivenciou, o que ele teve. Ele foi o único responsável por aquilo. E quando a gente consegue entender que nós somos... Nós, eu digo no caso, eu sou a única pessoa responsável pela minha vida, onde tudo que eu quero conquistar, eu vou conquistar, mas para isso eu preciso saber quais são os caminhos que eu estou tomando, quais são as decisões que eu estou tomando. Justamente, Eliane, quando a gente toma consciência, promove a mudança. Mudança do quê? Mudança de atitude, no sentido de que, se eu não estou satisfeita com a vida que eu estou levando, bora lá, o que é que eu vou fazer diferente? Né? O que é que tá me incomodando? É minha saúde? Eu ando sentindo dores no corpo, eu ando cansando, eu não tenho fôlego, eu não tô tendo disposição nem para poder ir caminhar na esquina na padaria. Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu entendo com relação a isso? Que eu preciso trabalhar a minha área de saúde. O que é que eu preciso fazer? Vou comprar uma bicicleta e vou pedalar. Bote no papel. Vou comprar uma bicicleta. Coloque a data que você vai comprar essa bicicleta. E corra atrás para você executar realmente. Não deixe que seus planos e seus projetos fiquem só no papel e você não coloque para frente. Então, tudo que vocês decidirem, coloque um prazo para vocês executarem. Né? A gente trabalha muito isso na administração. Né? Quando a gente está na empresa, está tendo alguma reunião, vai definir atividades, o que a gente faz? Fulano vai fazer isso até tal dia, dessa forma e dessa forma. Então, vamos gerenciar a nossa vida, né? Vamos gerenciar a nossa vida, porque nossa vida é a nossa primeira empresa. E ela tem que funcionar, porque se ela não funcionar, para tudo. Né? Então, pense nisso. Eu dei aqui um exemplo de saúde, se é isso que está lhe incomodando.
né? Ah, mas nós estamos vivendo um estado de pandemia, Alane. As academias estão fechadas. Realmente, as academias estão fechadas em muitos lugares por causa do estado de pandemia. Mas tem muita academia funcionando de forma remota, liberando aula para você assistir e fazer o desenvolvimento com o acompanhamento do profissional. Os médicos estão trabalhando com todos os cuidados. Então, assim, eu preciso fazer um check-up, não preciso parar por causa disso. Tome os cuidados necessários e vá. Né? Não fique inventando, gente, o que a gente chama no coaching de historinhas. O que são historinhas? Historinhas são, na verdade, mentiras. Mentiras que nós contamos a nós mesmos para justificar aquilo que a gente sabe que tem que fazer, quer fazer, mas não faz. E isso está dentro de tudo que a gente faz. Seja no trabalho, quando a gente pega uma atividade difícil e deixa para fazer por último, para fazer as mais fáceis, porque você vai perder muito tempo fazendo aquela. Só que aquela que você deixou por último, na verdade, é mais importante. Era a primeira coisa que você devia fazer. E você inventou uma historinha na sua cabeça, dizendo que aquilo não era importante fazer agora, porque você tinha que adiantar outras atividades, outras coisas. E quando você vai ver, tá em cima da hora para você entregar aquela atividade para o seu superior, tá em cima da hora de você desenvolver aquela atividade. E isso funciona em todas as áreas, viu, gente? Eu tô dando exemplos muito soltos para que vocês compreendam o que é que eu tô trazendo aqui para vocês. E quem quiser fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa também, fique à vontade, que eu tô aqui justamente para isso, para conversar com vocês, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Que a gente precisa trabalhar a nossa vida de uma forma onde ela seja uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. E quem vai determinar sua felicidade é você, né? Você que tem que dizer o que é que você precisa, o que é que você está necessitando para que sua vida seja realmente uma vida plena, uma vida abundante, né? Então, o que é que eu preciso fazer? Né? Eu dei muitos exemplos aqui do que vocês estão fazendo, do que vocês podem estar fazendo, que às vezes vocês estão se auto-sabotando, né? Recentemente, em uma live que eu fiz com a Paula, que é uma colega minha do curso de coach, que até a gente está desenvolvendo alguns projetos junto, e uma colega minha depois no privado veio me contar uma coisa que eu achei bem bacana, né? Que nesse momento de pandemia, né? Quem mora em condomínio e quem tem criança tem mais dificuldade ainda, porque criança, ela quer brincar, gente. Criança realmente não entende que tem que ficar presa dentro de um apartamento, dentro de uma casa, porque não pode sair. Enfim, mudou muito a vida das crianças nesse momento. E a pessoa disse que conseguiu fazer um piquenique dentro de casa, né? Um piquenique dentro do apartamento. Vejo histórias de pessoas que comprou quebra-cabeça, comprou material para brincar com os filhos em casa. Então, assim, é o olhar, é o que é que a gente tem que ver como eu posso fazer para que as minhas relações melhorem, né? Eu quero trabalhar o meu pilar, eu quero trabalhar o meu pilar social. Certo, o que é que você quer ver nessa questão das suas relações? Né? A gente vê no filme que o ator principal, ele não estabelecia um diálogo legal com as pessoas por próximo dele. Né? Com a amiga da esposa, ele era grosso, ele era deselegante, chegava a ser deselegante com ela, inclusive. Né? Com o vizinho, ele maltratava, quebrava os brinquedos do filho do vizinho. Né? Então, assim, a gente precisa ver que tipo de diálogo a gente está desenvolvendo. A gente precisa entender que toda ação tem uma reação, né? Então, se eu sou uma pessoa que não estabeleço uma boa comunicação, que eu não me coloco aberta para fazer novas amizades, as pessoas também não vão querer se aproximar de mim. E era o que acontecia dentro do filme, né? Dentro do filme, o ator principal, ele na verdade, parecia mais como se ele não quisesse inserir mais informações dentro do mundo dele. O mundo dele estava cheio demais e ele não saberia administrar todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, dentro do filme, ele mostra muito isso. O foco dele estava profissão e dinheiro, sendo que ele demonstrava que tinha outros valores que ele não corria junto. E o que foi que aconteceu no final? Né? No final, ele percebe que, na verdade, ele estava dormindo, ele estava sonhando, né, dentro de uma loja de departamento, e que tudo aquilo não passou de um sonho. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando chegou em casa, ele foi lá, gente. O que é isso? Isso chama-se estado de consciência, gente. Veja só. Ele percebeu, durante esse sonho, durante esse sono, o quanto ele estava sendo
ruim, quanto ele estava sendo tóxico para a relação da família dele, o quanto ele estava sendo tóxico para ele mesmo, né? Ele estava sendo chamado a atenção pelos pais porque tinha uma alimentação ruim, né? E não tinha cuidado com a saúde. Então ele, com esse sonho, ele tomou consciência de quem ele era como pai, de quem ele era como esposo, de quem ele era como filho e de quem ele era como profissional. E o que ele fez quando chegou em casa? Quando ele chegou em casa, ele foi lá construir a casa na árvore que os filhos tanto queriam. Ele foi se dedicar à família dele. Ele foi dar atenção aos filhos, dar atenção aos bichos dele. Ele tinha cachorros dentro de casa. E a partir daí ele começou a construir novos relacionamentos, de forma com que ele conseguia desenvolver as outras áreas da vida dele. Para vocês verem como é importante quando a gente toma consciência de onde a gente está. Porque quando a gente toma consciência de onde a gente está, a gente para, pensa e é onde a gente vai colocar no papel. Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos? E em cima disso, vamos planejar. Como é que eu vou fazer o meu planejamento de vida? O que é que eu quero alcançar? Né? E vocês viverem o processo. Né? A gente não pode pensar que apertar um play para a coisa andar e a gente vai vivenciar as coisas e vai passar direto. Né? No filme fica muito claro isso. Ele pulava as cenas, mas na verdade o consciente dele vivenciava aquelas cenas. É tanto que as pessoas interagiam com ele, ele marcava compromissos e depois ele ficava sem saber que marcou compromisso porque ele pulou uma determinada cena da vida dele. Então, o que acontece? Quando você toma consciência, definir o que você quer, você vai definir os rumos que você vai dar para a sua vida. Né? É você colocar no papel as coisas que você quer trabalhar. Né? O que é que você quer trabalhar? É seu emocional? Né? Quais são as coisas mais importantes que você tem na sua vida? O que é que você tem foco no momento? E identificar o que é que tem lhe sabotado. Né? E o que são sabotadores? Você vai identificar quem são seus sabotadores. É a zona de conforto, é o medo, né? É o quê? Né? Quais são as historinhas que a gente está contando pra gente e que a gente vai deixando as coisas indo. A gente não pode se pegar naquelas frases quando a gente pergunta, fulano, como é que você está? E a pessoa, tô como Deus quer. Quando essa pessoa diz isso, tô como Deus quer, ela tá querendo dizer o quê? Eu não tô cuidando da minha vida. Eu entreguei minha vida para o que for, né? E até na Bíblia, né? A gente vê muito claro isso. Deus diz na Bíblia, descanse, confie e entregue. Mas ele também diz, faça que eu te ajudarei, né? Ele não pede que a gente fique sentadinho esperando que as coisas simplesmente aconteçam. Sempre ele coloca lá, faça, vá, né? Execute. Então, assim, é você entregar nas mãos de Deus, mas você fazer alguma coisa também pela sua vida, né? Então, vamos ver onde é que a gente está errando, onde é que a gente está procrastinando na nossa vida, que a gente possa mudar, mudanças de atitude. E quem vai identificar o que precisa mudar são vocês, gente. É vocês trabalharem de uma forma onde vocês identifiquem, né? O que é que está acontecendo que eu posso fazer diferente, né? O que é que está acontecendo nas minhas relações familiares que eu posso fazer diferente? O que é que está me desagradando na minha relação com o meu cônjuge que eu posso fazer diferente? Né? E a gente vê exemplos muito claros de pessoas que faz diferente e o outro que está do lado percebe que a pessoa está diferente e muda também, né? Então, o que acontece? Eu primeiro tenho que mudar. É aquela frase que é clichê, mas é uma frase verdadeira. Que você seja a mudança que você quer ver no mundo e que você seja a mudança que você quer ver no outro, que você quer ver na sua vida, né? E tem outro ditado muito, muito forte também, que é quando você aponta um dedo para o outro, nós temos 3 apontando para nós. Então, para cada ação que você for querer apontar, que é culpa do outro, levante 3 motivos que você possa fazer uma coisa diferente, né? Levante 3 motivos, 3 ações que você possa fazer de mudança, que você possa trabalhar para que você melhore. E com relação a isso, o que é que você vai fazer? Como eu falei, identificar estado de consciência, né? Eu falo muito isso, porque o que acontece? Isso traz
pra gente, como a gente já viu com as pessoas contribuindo, traz pra gente autoconhecimento. Autoconhecimento, autorresponsabilidade, né? E você buscar o que vocês têm de melhor para vocês. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, né? Um pouquinho do que eu assisti desse filme e eu vi que é um filme riquíssimo de ensinamentos, um filme riquíssimo de aprendizados que a gente pode aplicar na nossa vida. E falar um pouco sobre justamente de vocês vivenciarem os processos de vocês, vivenciarem cada etapa da vida de vocês, né? Até as maiores empresas, os maiores empresários fracassaram também. Eles não começaram já lá do topo, do alto. Muitas empresas começaram numa garagem, né? E hoje é empresas grandes, né? A gente tem vários exemplos de empresários que começou devagar. Então, assim, não tenham ansiedade, não tenham pressa para chegar no topo de vocês. Que vocês queiram chegar no topo, porque todos nós queremos alcançar os nossos objetivos, todos nós queremos chegar lá em cima, no nosso alvo. Mas que a gente não queime etapas. Queimar etapas, a gente vai estar deixando de crescer, vai estar deixando de viver. E essas etapas que a gente queima, lá na frente vai fazer falta pra gente. Que a gente deixou de aprender alguma coisa. Então, é um conselho que eu dou para vocês. Não queimem etapas. Não deixem de vivenciar. Né? Então, aqui fica a dica para vocês, esse filme. Esse filme, ele não tá na Netflix, gente. Mas é um filme muito fácil de achar também. O nome do filme é Clique. Né? Ele tem, em média, 1h30 de duração. É um filme da Columbia. Né? É uma comédia romântica. Então, é um filme que você aprende muito, né? E ao mesmo tempo você tem um momento de lazer, um filme que você assistir do lado do seu esposo, assistir ao lado dos seus filhos, e assim, e é aquela coisa, como eu botei na chamada da live. Quando assistir o filme, assista com um olhar de aprendizado, né? Assista com um olhar do que você tem para trazer de bom para a sua vida, né? A gente precisa trabalhar o que a gente recebe de informação, né? Hoje em dia a gente está tendo muita informação, muita coisa, a gente acaba sem saber o que gerenciar de tanta informação que a gente recebe. Então vamos direcionar o que é que você quer de informação para você, né? Então busque informações que agreguem, que tragam aprendizados e lições, né? Então sempre quando você for buscar um filme para você assistir, busque alguma coisa que acrescente positivamente para que vocês tragam aprendizados. Então fica essa dica de filme para vocês assistir, que é muito bom, traz muito ensinamento. Embora eu já tenha falado muita coisa aqui do filme, algumas coisas eu não falei de propósito para que vocês assistam, porque vale muito, muito, muito a pena mesmo que vocês assistam esse filme. A minha intenção é fazer algumas outras lives como essa, onde a gente assista ao filme e venha debater, né? O que eu peço aqui que vocês também assistam os filmes, para que nas próximas lives a gente possa conversar também, trocar experiência, quais foram os aprendizados que vocês tiraram com relação a isso, né? E uma dica que eu deixo aqui para vocês sempre que você tiver um aprendizado novo, anote. Uma decisão nova, anote. E coloque um prazo para você executar aquela sua decisão, né? Então, se você decidiu alguma coisa aqui a partir dessa live, que você percebeu de diferente, né? Como assistir o filme, né? Algumas pessoas eu tô vendo aqui que tá colocando que vai assistir o filme. Então, já coloque aí um horário, um dia, para que vocês possam assistir esse filme, né? Como eu falei, ele não tá na Netflix, mas ele é muito fácil de encontrar nas plataformas aí do YouTube, o Clique Filmes, a critério de cada um. Vale super a pena assistir. E eu vou aproveitar esses 15 minutinhos finais da nossa live para reforçar aqui com vocês que eu estou com minha agenda de coaching aberta, né? As sessões de coaching, elas são 12 sessões, né? Hoje, devido ao estado de pandemia, eu tenho vagas online, né? Na verdade, eu só tenho mais 2 vagas para a sessão de coaching. Então, caso alguém tenha interesse, né, me procure no direct. Lá na minha bio tem o meu WhatsApp também, pode me procurar. Então, dentro dessas sessões de coaching, a gente vai estar trabalhando justamente tudo isso que eu conversei com vocês aqui, né? A gente vai estar trabalhando
de vocês perceberem onde é que vocês estão, né? Desenvolver o estado de consciência de vocês. A partir daí, vocês irem desenvolver o que é que vocês querem conquistar, quais áreas da vida você quer trabalhar, e em cima disso a gente vai traçar metas e objetivos de acordo com os seus valores, de acordo com os seus princípios e o que é o ideal de vida extraordinária de vocês. Gente, então assim, quem tiver interesse em participar do processo, eu ainda tenho 2 vagas, né? São vagas pro bono. Quem quiser mais informação, entre em contato comigo, para que eu possa conversar um pouco com vocês, explicar também como é que funciona, né? Então, cada sessão tem em média 1h30, 2 horas, né, de sessão, onde a gente vai trabalhar de acordo com o ideal de vida extraordinária de vocês. Gente, então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído com a vida de vocês, né? Porque o meu objetivo com essas lives justamente é esse, o meu contribuir para que vocês tenham novos aprendizados, para que vocês tenham novas oportunidades de ver coisas diferentes, talvez se perceber alguma coisa que você precise melhorar na vida de vocês, né? Então, eu quero me colocar aqui à disposição de vocês, né? E quem tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais sobre o que é o coaching integral sistêmico, me procure pelo direct ou me manda um WhatsApp, fale comigo, que a gente agenda uma sessão experimental para que você conheça, saiba como é que funciona o processo, onde eu vou explicar para você mais detalhadamente como é o processo, e a partir daí a gente vai desenvolvendo as outras sessões de coaching de acordo com a necessidade e a disponibilidade de cada um de vocês também. Como eu disse, são poucas vagas, né? Porque como são 12 sessões, é um processo um pouco longo, então eu não tenho como também pegar muitas pessoas para atender. Então, hoje eu tô com 2 vagas. Então, quem tiver interesse, me procure. E mais uma vez, obrigada, né? Eu me sinto grata. E eu quero agradecer a cada um de vocês que um sábado, no final de tarde, estão aqui comigo, conversando, me ouvindo e trocando experiências. Eu sou grata a cada um de vocês por causa disso. E até breve, até mais. Até uma próxima oportunidade onde a gente possa conversar mais, gente. Então é isso. Um forte abraço para vocês, né? E até a próxima oportunidade para que a gente possa conversar um pouco mais. Ok, gente? Um beijo. Boa noite para vocês. Boa tarde para vocês.